Bom dia, estamos começando mais um Bom Dia Baixada aqui na Santa Cecília TV. Hoje recebemos aqui em nossos estúdios dois grandes nomes da política regional. O vereador Júnior Bozella, que foi secretário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, está no primeiro mandato como vereador, foi candidato a deputado estadual nas últimas eleições e teve 50 mil votos. E é candidato a prefeito de São Vicente. Recebemos também o coordenador regional do PSD na Baixada Santista, Paulo Wiazowski, que foi prefeito de Mongaguá e é presidente do Plano de Saúde da Santa Casa. Agora vamos para as notícias do dia. Os servidores estatutários lançam um movimento contra o projeto de lei que tramita no Congresso, de autoria do governo federal e com votação prevista para as próximas semanas. A matéria pretende reduzir a presença do Estado na saúde, educação e segurança pública, deixando nas mãos dos governos apenas questões jurídicas e de fiscalização. De acordo com os sindicalistas, a medida atinge diretamente o funcionalismo e deve causar a extinção de concurso público para o funcionalismo e de diversos postos. O presidente interino da Câmara, Valdir Maranhão, anulou ontem a votação do impeachment na Câmara. O primeiro secretário da mesa diretora, deputado Beto Mansur, afirmou que a atitude do Maranhão é unilateral e pode gerar consequências no Conselho de Ética e que ele agiu sem consultar nenhum de seus pares. Mansur lembrou ainda que, pela lei, a decisão agora está com o Senado. Bom, eu gostaria de começar o programa conversando com o Júnior. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia a você, Vanessa, Paulo, meu amigo, grande líder político aqui da nossa região, prefeito de Mongaguá. Cumprimentar todos os telespectadores que nos acompanham. Prazer mais uma vez estar aqui. Obrigada. E só para fazer uma consideração, a questão do Maranhão é a Operação Tabajara. Tá ótimo. Como você vê essa reviravolta no Congresso, que já começou com a saída do Cunha? Olha, eu acho que, na verdade, é aquilo que eu falei, né? Uma decisão monocrática, uma decisão unilateral, né, do presidente interino da Casa, o Maranhão. Enfim, eu percebo um ato de histeria da oposição. Acho que o PT começa a se mobilizar de uma forma muito espúria, negativa, para tentar impedir de todas as formas a governabilidade do futuro governo Michel Temer. Então, acho que isso tem prejudicado de sobremaneira os interesses econômicos do país. Você vê que uma atitude como essa, onde você já abre os jornais, você já começa a perceber a oscilação na economia do país. Então, o dólar já subiu 5%, quer dizer, são atos irresponsáveis do Partido dos Trabalhadores que nada contribuem, né, para a recuperação da República. Então, eu vejo de uma forma muito negativa. Isso prova também, né, quando você faz algumas modificações, todos questionam muito, né, a legitimidade, enfim, do presidente Eduardo Cunha. Mas uma coisa que está muito clara é que quando você tem um deputado que conhece o regimento, né, que faz a tramitação do processo administrativo da forma correta, esses atos malucos não acontecem. As pessoas consideram o impeachment uma tentativa de golpe, enfim, não se fala em golpe, se fala em um ato que está previsto na lei, que as pedaladas fiscais elas vão contra qualquer atitude legal, enfim, isso já foi validado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, acerta o senador Renan Calheiros em dar sequência ao processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O que você achou da atitude do Maranhão, que acabou revogando a própria decisão dele, né? É aquilo que eu falei agora no início, né? Eu fiz questão de abrir o programa dizendo isso. A Operação Tabajara, né? O próprio, os ministros, enfim, os juristas do país têm considerado um ato totalmente fora de controle. Enfim, ele não é uma atitude unilateral, monocrática, mas na verdade que foi construída ali no porão do Palácio do Planalto. Sim. Você acredita que ele pode voltar atrás na admissibilidade do impeachment? Eu acho que ele deve rever. Eu acho que a mesa da Câmara vai tomar uma decisão em conjunto. Enfim, não vai permitir que esse ato seja dado continuidade. Com certeza ele será revisto. Perfeito. Paulo, bom dia. Obrigada pela presença. Existe algum receio que o vice-presidente esteja mais preocupado com a governabilidade do que com medidas para tirar o país da crise? Bom dia, Vanessa. Bom dia, Júnior Bozella. O Juninho é um grande líder, é um grande político. Eu tenho um orgulho imenso de tê-lo conosco, principalmente nesse momento que o Brasil vive de resgate de credibilidade, de resgate de imagem,
de homens públicos que realmente conheçam a administração pública, que sabe o que é fazer uma gestão eficiente, eficaz, que respeita a lei em cima de tudo. Então eu tenho certeza que para mim é um prazer tê-lo como amigo, é um prazer poder acompanhar a sua trajetória, Júnior. Eu tenho certeza que você vai atingir os seus objetivos. Obrigado. E parabéns, viu, pelo programa. Bom Dia Baixada, está um sucesso. Tenho visto aqui o Raul, o Beto, sabe? A gente fica muito contente em programas como esse, que traz a notícia, um programa sério, um programa que tem uma audiência boa. Sucesso, Vanessa. Obrigada, obrigada. Mas eu gostaria de saber de você, o vice-presidente Michel Temer já parece estar já se preocupou em montar seu ministério, mas não está muito preocupado com medidas. Você acha isso? Eu acho assim, o Michel é uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa que ocupou vários cargos na administração pública, desde secretário estadual, foi presidente da Câmara, enfim, uma pessoa extremamente preparada, é um jurista, mas às vezes a questão técnica, ela tem que ser muito bem conduzida, porque o pensamento político, principalmente no executivo, é muito diferente do legislativo. O que nós não podemos, e a gente observa no Michel, é essa cautela que ele não pode fazer com que as ações dele extrapolem a questão do que a sociedade brasileira hoje está querendo do próximo presidente da República, mesmo que é um mandato interino, mesmo que é um mandato que ainda vai aguardar toda uma tramitação da finalização de um processo de impeachment, mas a sociedade clama por mudanças significativas, Vanessa. Eu acho que para atingir a governabilidade, eu acho que o Michel ele vai agora ter uma cautela muito grande na nomeação de ministros. Eu acho que esse descompasso que o PT fez para que essa governabilidade tivesse essa força de coalizão, esse mercado que ocasionou, né, dentro do Senado Federal, dentro do Congresso Nacional, foi muito nefasto, de um modo geral, para a administração pública. O próprio Michel já está revendo a quantidade de ministérios. Hoje você vê nos principais jornais do Brasil que ele já está repensando todo esse arcabouço dessa equipe de ministros, que ele falou no primeiro momento de ministros notáveis, pessoas que tinham uma capacidade gerencial, uma capacidade de aglutinação muito grande, para que tivessem a força necessária dessas medidas que seriam impactantes nesse início de um novo governo, vamos assim dizer, porque eu acho que toda a vulnerabilidade política reflete na questão econômica, geração de emprego. Hoje a gente vê que o Brasil, esse ano é um ano perdido. Nós paramos efetivamente a questão de produção, de investimento, e aí cabe ao novo presidente esse resgate de planejamento, cabe ao novo presidente dar essa tranquilidade, essa segurança de um modo geral para que a gente possa colocar o Brasil num rumo novamente no desenvolvimento. Perfeito. Júnior, falando um pouquinho de São Vicente. São Vicente enfrenta vários problemas, principalmente na área da educação até. Como você vê a questão do funcionalismo público? Como é que você vai tentar equacionar isso lá? Olha, nós estamos debruçados... Como pré-candidato a prefeito da na cidade, verdade, a gente né? tem feito um trabalho lá, independente da questão da pré-candidatura a prefeito, que é um momento, né? Nós estamos indo realmente enfrentar um problema, a gente se colocar à disposição da população. Hoje muita gente está fugindo, né, da área política, da área pública, as pessoas têm medo de participar da política. A política hoje ela parece que é o sinônimo de marginalidade, de coisa ruim, de coisa negativa, e a gente precisa atrair as pessoas de bem para participar da política, senão só as pessoas de mal irão tomar conta. Eu tenho falado muito isso. Então a gente tem que estimular as pessoas, a população, não só a participarem, a se candidatarem, mas também a conhecer o histórico do seu candidato, do seu representante político, seja ele vereador, prefeito, deputado, enfim, a todos os cargos eletivos. Então eu entendo que lá na minha condição, né, de vereador, que eu exerço meu mandato, independente de ser pré-candidato, eu tenho feito algumas críticas publicamente, porque eu acho que tem muitos pré-candidatos que estão apenas preocupados em cuidar da sua eleição, quer dizer, abandonar os seus mandatos, que isso é muito ruim, né? Se você vai disputar uma eleição, e é isso que aconteceu em São Vicente
nos últimos anos, assim, sempre governos preocupados numa próxima eleição e nunca se preocupando com a próxima geração. Então, a gente está no exercício do mandato, a gente tem que se preocupado, quer dizer, essa questão da educação em São Vicente, ela é uma crise muito intensa, porque, quer dizer, você tem as creches, os SECOFs, problema com os professores, quer dizer, é uma crise generalizada, o funcionalismo público ele não tem recebido, né, o devido respeito por parte da administração municipal. É evidente, quando você tem uma prefeitura que gasta mais do que arrecada, quer dizer, você está furando, né, e a competência administrativa, a gestão, ela não está ocorrendo da forma como deveria ser. Agora, isso é um volume, né, é um acúmulo de problemas que vem se sucedendo em São Vicente. Então, a gente tem lá na Câmara, através das comissões, tenho convocado os secretários, os responsáveis de cada pasta. Essa questão da educação também, na última semana, nós fizemos um ato lá para buscar resultados com relação ao pagamento dos funcionários que militam lá nos SECOFs, nas creches, para que essas unidades não venham novamente a serem paralisadas. Enfim, há um problema financeiro em São Vicente, de ordem financeira, mas também há um problema de ordem administrativa. Então, hoje a Prefeitura, além da questão financeira, do atraso de salários, há também uma incapacidade muito grande dos gestores em tocar a máquina pública. E deixando claro, né, ao telespectador, que a Prefeitura, né, ela tem a responsabilidade de executar as ações do município e ordenar pagamentos, despesas, é dela a responsabilidade de manter em ordem o pagamento dos funcionários. O Paulo foi prefeito, né, ele sabe a dificuldade que é de organizar, enfim, um município, mas quando foi também agiu com responsabilidade, quer dizer, teve bons resultados, né, e a gente acompanha a eficiência de um prefeito através dos seus resultados. Inclusive, o Paulo ganhou a eleição em Mongaguá, né, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, voltando para São Vicente, eu entendo que os governos que lá se sucederam, volto a repetir, foram governos incompetentes, porque e também muitos vereadores que ali passaram não usaram da sua capacidade de fiscalizar. Eu, através do nosso mandato, eu tenho feito diversas comissões, tenho fiscalizado, criei comissão de inquérito para averiguar uma série de questões e tenho atuado e conseguido resultados importantes, tendo em vista a comissão que a gente criou da educação, que graças a essa comissão a gente tem conseguido minimizar o problema de pagamento das pessoas da área da educação. Eu também queria saber do Paulo, como você vê essa questão do funcionalismo público no atual governo, Paulo? Vanesca, a gente sempre fala que existe o gestor público, existe aquele executivo da iniciativa privada. São administrações, ao mesmo tempo, administrações que galgam princípios semelhantes, mas que são administrações extremamente diferentes. E a administração pública é muito difícil. Numa empresa você entra, você coloca sob nova direção, você manda embora quem você quer, você monta a sua equipe e você toca em cima de um planejamento estratégico que é importante alcançar os resultados que o grupo econômico deseja. No poder público é diferente. Você tem, primeiro, trabalhar em cima do que a lei determina. Segundo, você tem que ser um gestor que saiba trabalhar com a equipe que ali está. O funcionário público é um funcionário de carreira, é um funcionário que a cada 4 anos praticamente ele vê toda uma reviravolta administrativa, como bem falou o Júnior. A gente queria que no Brasil as administrações públicas, de um modo geral, dessem continuidade uma à outra. E não aquele prefeito que começa uma obra, o prefeito seguinte interrompe, tem aquela questão da vaidade, da disputa política. E quem é prejudicado com isso, Vanesca, é a cidade, é a população de um modo geral que vê toda a sua expectativa, todos os seus desejos de bem-estar, de melhorias, como na área da saúde, na área da educação, a coisa não tem a continuidade necessária. Então eu vejo que o funcionário público, ele é o grande partícipe de toda esse gerenciamento necessário para que as coisas possam acontecer de uma maneira eficaz, com resultado. E às vezes o funcionário público, Vanesca, ele não é respeitado, porque tem alguns cargos de confiança que é inerente a qualquer administrador que chega no início de um mandato, faz as suas nomeações e acaba não tendo a sensibilidade de ouvir aquele funcionário público mais antigo, de ouvir aquele funcionário público que está no dia a dia, que faz a engrenagem funcionar. Eu sempre tenho essa convicção comigo que o funcionário público é extremamente importante para que a gente tenha uma engrenagem eficiente. Perfeito. E esse é um problema muito sério, só para complementar o que o Paulo falou.
em São Vicente, essa falta de moralização na administração pública, isso se perdeu nos últimos anos, justamente porque você tem servidores de carreiras competentes, como você tem alguns cargos em comissão que também ajudam a carregar a máquina pública, mas a quantidade de cargos em comissão na cidade de São Vicente, hoje ela é exorbitante. São 715 cargos em comissão, apesar de algumas reduções, enfim, da tentativa de diminuir e exonerar alguns cargos, mas muitos do que ali ainda estão são pessoas que acabam nem indo trabalhar, não participam, não contribuem, e as repartições públicas elas ficam totalmente abandonadas, né? Não existe um projeto de governo, é um projeto pessoal, né? É um projeto pessoal para atender os benefícios dos apadrinhados, né, políticos, enfim, pensando aquilo que eu falei, sempre numa próxima eleição. Então você contamina toda uma máquina pública, não valoriza o servidor de carreira, quer dizer, é um ciclo vicioso, é isso que eu tenho falado. Então as administrações públicas, de uma forma vertical, de Brasília, enfim, passando pelo governo do Estado, e São Vicente ela é um exemplo extremamente negativo do que aconteceu de equivocado nos últimos 20 anos. Hoje nós estamos colhendo um resultado em São Vicente, Paulo, em função daquilo que foi plantado há 20 anos atrás. Uma falta de organização, de planejamento, apenas administrações que maquiaram a cidade, e você vê resultados importantes como a Praia Grande, que teve planejamento, que teve resultado. Capacitação ao funcionário. Meritocracia. Meritocracia. Então, são ações importantes que acabam contribuindo para a melhora de uma administração. Então, quer dizer, não é a capacidade financeira só do município que está comprometida, a capacidade administrativa com a má condução dos gestores que lá passaram nesses últimos anos. Sim, perfeito, obrigada. Cerca de 100 funcionários da empresa de transporte coletivo Jundiá cruzaram os braços em Peruíbe ontem por conta do atraso no pagamento dos salários dos trabalhadores. A empresa opera com 13 ônibus urbanos, 8 escolares, 2 para universitários que estudam em Santos e 3 vans. Os salários deveriam ter sido depositados na última sexta. Paulo, falando de funcionalismo, de salários, como está o cenário político hoje em Mongaguá? Eu queria que você desse um panorama. Vanessa, que em Mongaguá a gente vive desde da minha reeleição e depois de um impedimento que eu tive em função de um julgamento eleitoral. O governo que está lá é um governo que não tem legitimidade. A única forma de você obter a legitimidade é através das urnas. E essa falta de legitimidade, essa falta de comprometimento, de um modo geral, e aquele sentimento de mágoa, de rancor, eu sempre falo que o administrador público ele sempre tem que olhar para frente, jamais olhar para o retrovisor. Isso faz com que não houvesse um desenvolvimento necessário e um planejamento estratégico, até de continuidade naquilo que nós introduzimos durante os 4 anos que nós ficamos à frente da prefeitura. Nós resgatamos vários equipamentos importantes, como plataforma de pesca, fizemos obras impactantes que mudaram o cenário da cidade de um modo geral, resgatamos uma credibilidade, houve um envolvimento muito grande da população na administração pública, transformamos uma administração pública burocrática numa administração pública gerencial, montando uma equipe que pudesse criar projetos importantes na captação de recursos. A gente sabe que hoje qualquer administração pública sobra muito pouco para investimento. Mongaguá tem uma capacidade de investimento de apenas 10%, o resto é o custeio da máquina. Tivemos um gasto em educação em 26%, 28% em saúde. Foi um governo realmente pautado nas questões sociais importantes que pudesse mudar a qualidade de vida do morador de Mongaguá. Eu vejo hoje o cenário da cidade, a população sempre analisa o prefeito anterior, né? Vê como está o prefeito atual e começa a criar os seus desejos, né? E as suas aspirações para um próximo governante. Hoje, Mongaguá, em função de toda essa vulnerabilidade que aconteceu, essa falta de respeito com o eleitor, deixou primeiro. O eleitor hoje ele está totalmente desmotivado. Nós já temos hoje uma crise muito grande entre a classe política e a sociedade, no modo geral, e mais especificamente em Mongaguá, por tudo que aconteceu. Hoje, o poder, talvez, de persuasão dos políticos, dos gestores públicos, de um modo geral, para tentar introduzir aquilo que é importante dentro de um processo eleitoral, vai ser muito difícil na cidade de Mongaguá. Nós temos hoje 4, 5 pré-candidatos disputando aí o início de um projeto eleitoral, mas eu vejo que, como em qualquer outra cidade, até aqui na região, Mongaguá almeja o novo, Mongaguá quer mudança, a população quer essa mudança, quer experimentar alguma pessoa que venha sem qualquer tipo de um passado político que possa comprometer uma gestão.
Então, eu estou otimista, Vanessa, no primeiro ponto, que aposto numa mudança. Eu acho que nós, políticos, eu tenho muito orgulho, Vanessa, em ser político. Hoje, às vezes, as pessoas se escondem, não querer falar que são políticos. Eu tenho orgulho de ser político e participar de um grupo de políticos, de pessoas sérias, pessoas que realmente pensam um Brasil melhor. E eu acho que todo político que já teve o seu momento, a sua oportunidade, continua na vida pública, tem que saber fazer escola. Aquele político que quer se perpetuar no poder, isso é prejudicial de um modo geral. Nós temos que dar oportunidade para pessoas novas e, com a nossa experiência, poder ajudar e poder construir uma cidade melhor. Sim. Júnior, falando novamente de São Vicente, o prefeito Billy baseou sua campanha em críticas aos antecessores, isso a gente viu muito. E hoje os maiores críticos dessa atitude fazem igual. Como você acha dessa posição dele correta? Olha, na verdade, eu entendo, o cenário de São Vicente é um cenário muito delicado, muito complexo. Todo mundo apostou numa mudança, e, na verdade, eu sempre digo isso, o Billy, ele é uma consequência do sistema França. E uma sequência menos inteligente, talvez um pouco piorada, do governo Tércio. É um governo tão ruim quanto era o governo Tércio. Então, o modelo administrativo, o sistema político, absolutamente em nada modificou. Então, aquilo que o governo França fez nos 16 anos, o Billy copiou. E foi esse o modelo que afundou a cidade. Quer dizer, então, essa briga do toma lá da cá, do quanto pior, melhor, né? Essa histeria. Hoje a gente tem uma oposição constituída lá na Câmara, que ela não é uma oposição construtiva, que ela não aponta as soluções para a cidade, é uma oposição que passou toda essa gestão querendo derrubar o prefeito, por uma vingança do processo eleitoral de 2012. Então, quer dizer, eu acho que o Billy errou muito no início do seu mandato, a partir do momento que ele não desceu do palanque e não se preocupou em governar a cidade, olhar para frente aquilo que o Paulo acabou de colocar. Você tem que não olhar para o retrovisor político, você tem que olhar para frente. Já ganhou a eleição, agora o foco é a administração, é você organizar, botar a casa em ordem. Mas, na verdade, ficou uma gritaria, uma histeria, tanto de um lado quanto do outro, né? E não superaram o processo eleitoral. E hoje a cidade é vítima, né? A população acaba sendo vítima desse processo, quer dizer, dessa confusão. Você não tem cidade hoje no estado melhor representada do que São Vicente, né? Perante ao governo estadual, e você vê as atitudes descomedidas, né? Enfim, tanto do vice-governador quanto do deputado da cidade. Quer dizer, não há uma atuação, assim, tem aquele ditado que diz, muito me ajuda quem não atrapalha. Então, essa confusão entre Billy e França traz realmente um atraso administrativo para a cidade. Apesar que o Estado tem cumprido as suas obrigações com o município, como cumpre com os 365 municípios do Estado, quer dizer, obras estruturantes, obras importantes, né, que têm sido elas importantes no dia a dia da cidade de São Vicente. São Vicente teve a reforma da Ponte Pêncio, tem a obra do VLT, que é um projeto metropolitano, que já tem a extensão do seu projeto previsto para a área continental. Quer dizer, então são obras importantes para o Estado, o viaduto da entrada da cidade, ali na cidade náutica, enfim, na chegada da imigrantes, enfim. Então, são obras importantes que o Estado tem contribuído. Agora, a gente precisa olhar a cidade de uma outra maneira. Não existe em São Vicente uma única solução. O que tem que se pregado é que só existe, olha, a gente condena, critica todos os agentes políticos que lá estão, imaginando que só existe uma única solução para a cidade. Acho que a cidade tem que olhar para frente. Aqueles que por lá passaram e contaminaram a administração pública, e que se hoje a cidade está devendo, é inadimplente, está no cadastro de inadimplência, está no CADIM, é por causa dos recursos que a família França arrumou para o município, e esses recursos foram direcionados para pagar cargos em comissão, para pagar prédios alugados, uma série de entidades. Então, é esse sistema que contaminou, e é por isso que eu digo que o governo Billy, ele não modificou absolutamente nada, ele deu continuidade àquilo que foi plantado há 20 anos atrás. Então, nós precisamos olhar para frente, criar um novo modelo e mostrar que existem outras figuras políticas capazes de oxigenar a política da cidade. O Billy, ele surgiu no momento pós-ditadura. São Vicente viveu uma ditadura de 16 anos e não tinha outra figura. Então, na verdade, ele não se preparou, não se organizou para ser prefeito.
Por isso que eu digo, um candidato a prefeito, ele não pode ser uma candidatura de aventura e nem de aventureiros. A pessoa tem que estar experimentada, tem que ter tido uma experiência no executivo, uma experiência no legislativo e ter um bom time, não é isso, Paulo? Sem dúvida. O prefeito ele tem que ter um bom time, se organizar e ter um bom propósito, né, de enxugar a máquina pública. E São Vicente precisa enxugar a máquina pública, né, cortar gastos, medidas de austeridade. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. A máquina pública em São Vicente, nos últimos 20 anos, ela foi explodida, né? Ela só beneficiou aos interesses políticos e de eleições futuras, né, como sempre foi. E não vejo nada de diferente, porque em 2018 a cidade já está sendo preparada para atender a um interesse político local. Perfeito, Júnior. Greve na Fundação Casa já atinge 150 unidades no estado de São Paulo. Agentes da Fundação Casa, em greve desde sábado, decidiram manter a paralisação por tempo indeterminado. A categoria reivindica 42% de reajuste salarial, aumento do vale-refeição, realização de um novo concurso para a contratação de mais profissionais, redução da jornada de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas, licença maternidade de 180 dias, além de outros 65 itens. Contribuintes de São Vicente terão a chance de quitar dívidas com descontos no primeiro mutirão de tributos atrasados de 2016. A ação acontece amanhã, das 9 às 17 horas, na Sala 11 do Paço Municipal, que fica na Rua Frei Gaspar 384, no centro. Dando sequência à nossa conversa sobre sucessão municipal, pelo que acompanhamos do perfil dos pré-candidatos de São Vicente, temos vários nomes historicamente ligados à antiga administração Márcio França e Tércio Garcia, como Luciano Batista, que por muitos anos foi aliado do Márcio, e o próprio Pedro Gouveia, que é cunhado do vice-governador, além de alguns nomes de pessoas novas que não têm tanta expressão no cenário político regional. E baseado nisso, Júnior, eu queria você ter um trabalho histórico na região e pela força política de recall de 50 mil votos na última reeleição que você teve. Você acaba surgindo aí como uma terceira opção do atual modelo Billy e do velho modelo Márcio França? Olha, eu acho que a cidade precisa viver novos tempos, né, dar oportunidade para novas figuras políticas. Quanto mais gente participar do processo eleitoral, eu acho que isso vem a contribuir muito. Agora, é o que eu digo, você tem que tomar cuidado com os candidatos, né, aventureiros, aqueles que não conhecem a administração pública, não têm noção, não conhecem os problemas da cidade. Quando você é candidato a prefeito de uma cidade, você tem que saber o que você vai enfrentar, para não acontecer aquilo que a gente falou no bloco anterior. O Billy diz, olha, eu não imaginava que o problema era esse. Enfim, a gente sabe que São Vicente tem problemas seríssimos de ordem financeira, de ordem administrativa, problema de arrecadação, problema de inadimplência. Hoje, de cada 10 IPTUs que são lançados, apenas 6 a população paga, ou melhor, não paga. Você tem quase 60% de inadimplência. Por quê? Porque a população não se sente à vontade. Em época de crise econômica, crise financeira, quando você tem outras prioridades, você acaba priorizando a conta de água, a conta de luz, enfim, o supermercado, e você acaba colocando o IPTU em segundo plano. E não deve ser assim. Você tem que estimular a arrecadação financeira através de bons serviços administrativos. Então, a máquina pública ela tem que retribuir aquilo que ela arrecada e aquilo que a população paga. Então, eu entendo que a oxigenação na política em São Vicente ela se faz necessária. Esses nomes que hoje se colocam, eu acho que tem que saber o que eles vão enfrentar e não simplesmente servir como uma marionete, servir de instrumento visando um novo processo eleitoral, aquela questão de capitania hereditárias, passando sempre o bastão para alguém da família, como se só alguém da família tivesse a capacidade de organizar a cidade. Quer dizer, você tem que entender a vida pregressa da pessoa, ver a capacidade administrativa dela. Acho que a gente tem que ser responsável pela nossa própria história, construir os nossos caminhos. Quando a gente recebe alguma coisa de graça, e você é um produto de laboratório, está aí o exemplo da presidenta Dilma Rousseff. Ela quebrou o país. Quer dizer, ela foi uma invenção do ex-presidente Lula, e aí ela sofreu um impeachment. E não só sofreu um impeachment, ela destruiu a vida de muitos brasileiros. Hoje nós temos quase 12 milhões de desempregados no país. Você vê a irresponsabilidade
né, de você apostar as fichas em alguém simplesmente para controlar os seus interesses políticos visando a próxima eleição. Então, acho que São Vicente tem que vencer esse ciclo, a população tem que ter essa responsabilidade, conhecer os seus pré-candidatos, saber que é uma eleição que as pessoas vão querer utilizar sempre daquele expediente financeiro, e aí onde eu acho que o povo não pode mais aceitar aquela questão, olha, eu vou trocar a minha consciência, às vezes por aquela questão da cesta básica, aquele aporte financeiro que normalmente os políticos costumam fazer no dia da eleição. Então, tudo isso tem que ser corrigido, tem que ser discutido, e tem adversários lá que vão usar muito desse expediente. Quer dizer, e a população tem que ficar atenta, porque o poder econômico não pode vencer a vontade do povo. Então, eu entendo que é um momento da gente virar a página em São Vicente e criar um novo ciclo e mostrar, sim, a população tem esse compromisso de mostrar que tem outras pessoas capazes de gerir a cidade, que não mais aquelas que nos últimos 20 anos estão fazendo a gente colher esse resultado extremamente negativo que o povo de São Vicente tem colhido nos últimos tempos. Paulo, o Júnior é o nome do PSD em São Vicente, você é coordenador do partido na região. Quais os projetos da legenda para as demais cidades? Onesca, eu fico muito otimista e até satisfeito pelo crescimento do PSD na região, segundo o último levantamento feito pela própria Tribuna. Nós tivemos aí, o PSD foi o partido que mais cresceu na região. A gente vê aí, hoje nós estamos aí nas 9 cidades da região metropolitana, nós temos em boa parte delas candidaturas majoritárias, ou prefeito ou a vice-prefeito. De um modo geral, todos os nossos presidentes dos diretórios municipais souberam muito bem elaborar uma boa chapa de candidatos a vereadores. Nós temos um grande líder, que é o Gilberto Kassab. Eu tenho muito orgulho de estar ao lado do Kassab, de poder já caminhar com ele há vários anos, desde PFL, depois Democratas e agora o PSD. Para nós também foi muito importante a vinda do Marcelo Teixeira para o partido. O Marcelo Teixeira, nosso presidente de honra. O Marcelo Teixeira é o grande ícone do partido na região. É uma pessoa que veio trazer uma credibilidade e um fator motivacional muito grande, principalmente para essa nova geração que o partido está apostando. Hoje o PSD aposta em pessoas como o Júnior Bozella, que tem uma capacidade gerencial muito grande, tem uma força de vontade imensa, sabe formar equipe, tem experiência, mesmo com a sua pouca idade, mas tem experiência, porque a experiência não é pelos anos de idade, mas por aquilo que você já vivenciou dentro da administração pública. Até com esse recall de 50 mil votos, isso é importante. Então, o partido PSD está apostando nessas lideranças. Eu vejo que hoje, de um modo geral, o partido que tem uma pessoa que tem um projeto de partido, um projeto de país, motiva todos os seus liderados. E a gente vê no Kassab esse desejo, essa vontade, essa ambição de poder construir uma sociedade diferente, uma sociedade mais justa e, principalmente, nós no PSD, nós temos esse comprometimento de estudar. Nós estudamos todos os dias. Eu acho que se debruçar em termos de você conhecer novas técnicas, metodologias, verificar o que é importante para a administração pública em termos de indicadores, de projetos, de metodologia, de estudar tudo aquilo que faz com que a administração pública se torne eficiente, eficaz, está fazendo com que o PSD seja um partido grande e faça o diferencial. Perfeito. Obrigada, Paulo. A Baixada Santista já imunizou mais de 225 mil contra a gripe. O número representa 56% do total esperado para a campanha. Após os problemas no início da vacinação, as prefeituras da região garantem que as doses disponibilizadas pelo Estado estão em número suficiente em todas as unidades de saúde das cidades. O menino de apenas 11 anos morreu depois de ter sido atropelado no quarentenário em São Vicente no último final de semana. O motociclista que atingiu o menino fugiu antes mesmo da polícia chegar. Segundo informações dos vizinhos, o autor é menor de idade, conhecido no bairro, e dirigiu o veículo emprestado de um conhecido que estava sem freio. Júnior, a sua pré-candidatura vem agregando aliados importantes aí. Como estão as composições nesse sentido? Olha, a gente tem procurado fazer uma construção de uma maneira diferente daquilo que
a política de São Vicente até no país, né, se acostumou a fazer. A gente tem gastado muita saliva, muita sola de sapato, entregado aos nossos aliados, às pessoas que estão aderindo à nossa candidatura, a nossa proposta de trabalho, o nosso plano de governo, enfim. E o resultado do nosso mandato de vereador, acho que isso é importante. Essa política do toma lá da cá, do que é dando que se recebe, comprando a consciência de partidos, de aliados, enfim, de pré-candidatos a vereador, acho que isso nada vem a contribuir para o novo momento que a cidade de São Vicente precisa viver. Então a gente não pode comprometer as nossas alianças em cima de troca de favores, em cima de troca de cargos comissionados. E eu tenho visto essa política se repetir, principalmente pelo grupo que tomou conta da cidade nos últimos anos. É o mesmo expediente, é aquela história que é o mais do mesmo. E a gente precisa liquidar, extirpar isso, né, do modelo cultural que foi implementado, que virou um conceito na cidade de São Vicente. Então a gente tem somado aliados importantes, partidos, tem o apoio do ministro Gilberto Kassab, da deputada Renata Abreu, enfim, né, do presidente nacional do PRB, o Marcos Pereira, outros partidos importantes como o PCdoB, os democratas, o PSL, o PTdoB. Então nós temos uma aliança de partidos, tem uma média de 80, 90 pré-candidatos a vereador, novos candidatos que vão oxigenar o processo eleitoral, porque isso é importante a gente reciclar e criar esse novo conceito, esse novo modelo de fazer política em São Vicente. A gente precisa, de verdade mesmo, que todos pudessem fazer uma política de gastar saliva e sola de sapato e não apenas entregar aquele recurso financeiro que muitas das vezes a gente não sabe nem de onde ele é conquistado. Na última sexta-feira, o prefeito Billy fez uma reunião e convocou todos os pré-candidatos a prefeito da cidade para apresentar um balanço da administração que o futuro prefeito vai encontrar. 3 nomes estavam ausentes na reunião: Pedro Gouveia, Luciano Batista e Davi Morgado. Curiosamente, os 3 nomes que tiveram mais ligação com o prefeito ao longo dos anos. A ausência dos 3 nomes me parece uma grande demonstração de falta de interesse pelo que está se passando. Júnior, isso não causou um pouco de estranheza, sendo que uma das pessoas está pleiteando um cargo? E aí não mostrar muito interesse? Olha, primeiro eu quero dizer que a reunião ela foi positiva, ela teve um cunho administrativo, não teve nenhum cunho político, como se as pessoas imaginaram que poderia ocorrer. Enfim, foi técnicos da Secretaria da Fazenda, uma participação muito sucinta do prefeito Billy, mas muito mais dos técnicos que apresentaram os números da prefeitura, alguns números esses que nós já conhecemos, mas tivemos a oportunidade de nos aprofundar em alguns outros detalhes. É muito ruim quando há ausência. Dos meus compromissos do dia, eu tinha diversos, esse para mim foi o mais importante, eu procurei priorizá-los, enfim, priorizá-lo porque eu acho que o momento que a cidade vive é fundamental a gente ter conhecimento dos números até para amanhã, a gente não falar que a gente não sabia. E quem é candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, tem que ter esse comprometimento. É por isso que eu tenho apresentado propostas, plano de trabalho, enfim, alternativas para você socorrer as finanças públicas. Eu tenho dito que a prefeitura é que nem a casa da gente. Você não pode gastar mais do que você arrecada. E São Vicente hoje tem um déficit de 14 milhões de reais mês com relação à receita e despesa. Por isso que a gente tem apresentado propostas como construir a prefeitura na área continental para reorganizar o centro administrativo na cidade e você impulsionar a área continental, que é o maior polo de desenvolvimento da cidade e de toda a Baixada Santista. E com isso você vai atrair o empresariado, você vai fomentar o comércio, você vai gerar emprego e automaticamente você vai encontrar um caminho de melhorar a arrecadação municipal para aumentar a receita e vai diminuir a despesa também, porque você vai poder desalugar essa série de imóveis hoje que encontram-se na cidade, que está toda a prefeitura espalhada, e esses imóveis a gente sabe que não foram alugados agora, recentemente, são imóveis que há 15, 20 anos estão alugados, impactando demais a folha de pagamento da prefeitura. Sim. Paulo, como deve ser o alinhamento do PSD com relação à reeleição do prefeito Paulo Alexandre? O PSD acompanha, já existe aí uma conversa, uma tratativa, acompanhamos o prefeito Paulo Alexandre. O prefeito Paulo Alexandre vem fazendo um bom governo, é um prefeito também que tem aí uma visão gerencial e administrativa importante, então o PSD vai seguir aí ao lado do Paulo Alexandre. Perfeito. Nós já estamos terminando o programa, estamos no último bloco. Eu peço então as considerações finais, Júnior, por favor. Olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade. Estar ao lado do Paulo é um prazer. O Paulo que tem contribuído para o processo político de toda a Baixada Santista, é o coordenador regional de um dos maiores partidos
da nossa República, tem a incumbência de conduzir as orientações do presidente nacional, Gilberto Kassab, e com isso buscar alinhamentos e construções que venham, de certa forma, oxigenar a política na Baixada Santista. Eu acho que o Paulo fez a lição de casa, ele agiu corretamente, construiu bons nomes em diversas cidades para que o PSD possa ter um resultado expressivo, não só nas urnas, mas principalmente o PSD possa implementar sua filosofia e modelo de administração. Eu acho que essa é a filosofia do partido. Então, e nós em São Vicente queremos justamente com esse arco, né, e esse leque de alianças que a gente está construindo, implementar um modelo correto, comprometido com a administração pública. A gente precisa salvar a cidade e devolver a chave da prefeitura para o povo. É isso que a gente precisa fazer em São Vicente. São Vicente não tem dono e São Vicente não pode voltar a ser uma capitania hereditária que nem foi nesses últimos 20 anos. Obrigada, Júnior. Paulo, as considerações finais. Vanessa, eu quero agradecer a participação, o convite, parabenizar o Júnior Bozella pelo seu entusiasmo, né? Eu acredito que a única forma de nós mudarmos o Brasil é justamente apostando em novas lideranças que tenham aí o comprometimento, que tenham o desejo, que tenha uma coisa que eu sempre falo, Júnior, só para a gente ser muito rápido, você tem uma coisa que é importante para o político, intuição. A intuição é fantástico para um homem público, aquela visão de você saber interpretar e poder pensar um pouco mais no futuro, um pouco mais na frente, faz uma grande diferença na administração pública. Eu sempre falo que o Júnior tem todo esse requisito de saber montar uma equipe, de falar a verdade, de tirar a demagogia de lado, que é muito importante nesse cenário que nós vivemos, nesse momento que hoje passa a política no Brasil, de modo geral. Então, essas eleições vão ser eleições extremamente difíceis, é uma eleição que tem que ter aí todo um sentimento de amor, de carinho, de respeito, de fidelização por princípios importantes. Então, eu vejo tudo isso no Júnior Bozella e tenho certeza que o Júnior, conseguindo o seu objetivo, sendo prefeito de São Vicente, vai ser um grande prefeito, vai transformar essa cidade, que é uma cidade importante para o cenário metropolitano. Enfim, eu desejo aí um ótimo dia a todos. Júnior, sucesso, parabéns. Obrigado, Vanessa. Obrigado. Obrigada, Júnior. Obrigada, Paulo. E o Bom Dia Baixada fica por aqui. Para você, um bom dia e até amanhã.